Olá, meus queridos, tudo bem com vocês aí? Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos aqui dos arcanos maiores, nessa jornada. E como eu disse, eu tô trazendo aqui para vocês a maneira como eu utilizo o tarô, como eu trabalho com ele, as minhas interpretações pessoais. Não é a forma mais correta, não é a forma mais adequada, é a minha forma, tá? Eu gosto de lembrar isso sempre porque eu acredito muito que um dos potenciais imensos do tarô na nossa vida, quando a gente começa a estudá-lo, quando a gente começa a se aproximar dos arcanos, é essa conexão com aquilo que a gente carrega dentro da gente, com aquilo que faz sentido pra gente. Muitas vezes é dentro do estudo do tarô, é na hora que a gente está movimentando os potenciais arquetípicos, né, das cartas, que a gente vai fazendo um processo de descoberta pessoal. A gente vai conseguindo entender mais e melhor daquilo que a gente tem como crença e valor interno. Isso pode ser uma jornada muito profunda. Para mim, pelo menos é até hoje. Até hoje eu estudo tarô, eu encaro essa ferramenta como uma porta sempre aberta para novas decodificações, novas leituras, novas abordagens e principalmente novos usos. É importante a gente ampliar ainda mais a nossa conexão com o universo oracular, porque ele é cheio de possibilidades. A gente não precisa fazer sempre da mesma forma. Aliás, eu acho que um dos coeficientes mais interessantes que existem, quando a gente abre o estudo oracular para todo mundo poder chegar, trazendo culturas, consciências, experiências e vivências diferentes, é justamente esse. A gente poder ampliar o uso dessa ferramenta que é tão incrível, pode ajudar a gente de muitas formas. Eu tô falando aqui do estudo do tarô, mas não é à toa não, porque o arcano de hoje fala muito sobre isso, sobre conhecimento, fala sobre a gente descobrir formas que conversam com a gente da gente fazer as coisas. Fala também sobre independência, movimento, ação no mundo. E eu tô falando de quem? Eu tô falando do arcano maior do carro. O carro, um elemento importantíssimo dentro da jornada do tarô, uma carta que tem um significado no meu ponto de vista, né, como estudante de astrologia também, lembra muito a energia andrógena de Mercúrio, a energia absolutamente inquieta, agitada e muito cheio de movimentos que a gente não consegue capturar às vezes no momento que estão acontecendo. Aliás, essa é uma das características chaves da carta do carro, que ela fala sobre muita coisa acontecendo, muita energia circulando, muitos fenômenos se manifestando e justamente por isso diminui a nossa capacidade de compreensão, de entendimento e muitas vezes até de escolha ou de resolução. A carta do carro, ela tem uma leitura tradicional dentro do tarô que fala muito sobre mudança, né? O carro, o automóvel, aquele que conduz a gente de um lugar para o outro. Fala sobre transições, deslocamentos, viagens. Na tradição do tarô, é uma carta que conversava diretamente com o deslocamento nosso físico mesmo. Eu acho essa ideia bem interessante até hoje, dependendo das cartas que saem junto com o carro. Mas também a gente pode visualizar essa abertura, né, mercuriana de ir e vir, de subir e descer, de correr para todos os lados como uma abertura para as infinitas possibilidades de cocriação do universo. O carro é uma carta que fala sobre essa dinâmica de ampliarmos o nosso espaço interno e externo também. A gente começar a procurar em outras visões, em outras perspectivas, o arejamento, e a gente fala do elemento ar, né? O arejamento necessário para a gente sair da nossa caixinha, para a gente sair do nosso universo pequenininho e começar a pensar o mundo de formas mais amplas. A carta do carro também fala muito sobre potência pessoal, porque se a gente não tem potência pessoal, se a gente não tem poder pessoal, se a gente não consegue atingir esse nível de maturidade, de conexão com as nossas forças, com as nossas capacidades, com as nossas habilidades, com os nossos potenciais, como que a gente vai fazer essa movimentação de maneira livre, de fato livre, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente está se movimentando, que a gente está fazendo imensas transições, mas de verdade a gente só está obedecendo aquilo que os espaços externos ou os fenômenos externos estão pedindo da gente.
A verdadeira liberdade mercuriana, ela fala sobre essa ausência da dualidade. Essa é uma conversa imensa, a gente poderia fazer um vídeo só falando sobre isso, o quanto essa carta do carro, ela representa esse momento da soltura da dualidade, para a gente poder entender ainda mais, de uma maneira mais dinâmica, essa questão da real liberdade que a gente pode atingir dentro desse plano, dentro dessa dimensão. Essa é uma carta que chega pra gente já com um coeficiente de elaboração muito profundo a respeito da nossa independência. Somos seres interdependentes, né? Estamos vivendo numa grande teia, numa grande rede energética, então a gente está conectado e todos estamos conectados de alguma forma. Não tem como a gente separar, não tem como a gente quebrar essas partes. A gente fragmenta o universo interno e a maneira como a gente lida com o mundo, mas a verdade é que o mundo mesmo a gente não consegue separar da gente. A gente não consegue sair desse ciclo de interdependência, mas a gente pode ganhar algum nível de autonomia. E é sobre isso que a carta do carro fala. Não fala só sobre ser independente, pagar as contas, mudar, né, da casa dos pais, ganhar o mundo, fazer coisas novas, empreender novos negócios, começar com novas ideias, inserir na nossa vida possibilidades que inexistiam até o dia anterior. Tudo isso é assunto do carro, fala sobre esse arcano, fala sobre esse arquétipo de movimento, de sair da onde a gente está. Ele fala também sobre essa questão de termos autonomia em muitos níveis diferentes, não só no material, mas em muitos níveis diferentes, para a gente conseguir lidar com todos os obstáculos e as questões que vão surgir desse movimento. Porque invariavelmente, quando a gente começa a se movimentar, o ar começa a se deslocar, a gente começa a sentir uma movimentação ao nosso redor. E essa movimentação nem sempre é só favorável como a gente gostaria. Ela vai trazer uma série de atritos. E é sobre isso que o carro vem nos lembrar. A importância da gente não desperdiçar nenhum tipo de combustível na nossa jornada. E entender que quanto mais a gente tiver essa autonomia, essa independência, esse jogo de cintura, essa flexibilidade para lidar com as situações que vão surgir meio que no improviso, né? no imprevisto e no improviso, mais a gente vai ter condição de empreender uma jornada mais longa, a gente vai aguentar mais tempo. A gente pode pensar também na estrutura desse arcano, desse arquétipo, falando muito a respeito da nossa condição de governar a nossa energia. Eu, como terapeuta energética, já puxo a sardinha para o meu assunto preferido e venho falar sobre isso. Porque é uma carta que diretamente fala sobre os processos internos de intenção e propósito que a gente tem. Se a gente não tem clareza do que a gente vai fazer com o nosso tempo, com a nossa energia, com a nossa força, se a gente não tem conhecimento dos potenciais que a gente carrega e como a gente vai utilizar, fica muito fácil a gente virar um joguete externo. Aquilo que o mundo vai pedindo, a gente vai realizando de maneira muito centrada em fazer as coisas dar certo só. A gente começa a buscar esse exercício de fazer as coisas dar certo e só. Acaba virando a nossa meta de vida, assim. Não ter mais problema, resolver aquilo que precisa ser resolvido e olha, tá tudo certo com isso, tá? Não estou criticando essa posição. Mas a gente vai, com o exercício da maturidade, percebendo que a nossa energia é algo extremamente valioso, assim como o nosso tempo, assim como a nossa atenção, assim como os nossos pensamentos, assim como a nossa capacidade de gerar novos mundos dentro desse mundo. E tudo isso está relacionado com esse exercício de orientação da nossa frequência energética. Quem me acompanha lá no Instagram, lá nos podcasts, lá no blog, ou aqui mesmo no YouTube, já me ouviu falar muito sobre isso, porque eu bato muito nessa tecla. E essa carta do carro é uma carta que sempre me auxiliou a entender a importância da nossa orientação da frequência energética, da nossa frequência energética. Não é porque o outro traz uma frequência, uma vibração diferente, que eu abandono a minha, que eu deixo a minha de lado, que eu faço uma fusão com o campo dele e passo naquele momento a responder aquilo que ele vibra. Esse exercício de autonomia e de independência é uma chave valiosa para a gente conseguir ganhar essa movimentação que a carta do carro coloca. Nesse momento da jornada do tarô, nesse ponto da jornada do tarô, a gente vai começar a entrar em contato com tudo aquilo que em nós dificulta
o movimento, dificultação. É uma carta que fala diretamente sobre a necessidade da gente trabalhar, processar e principalmente, né, conseguir transmutar a nossa dificuldade em colocar as coisas em movimento, para que a gente possa efetivamente sair da onde a gente está e ir em direção àquilo que a gente está buscando. É isso, meus queridos. Bons estudos aí para vocês e até o próximo arcano. Tchau, tchau.